boa noite para todos vocês. Hoje, quarta-feira, é a campanha de cura dos enfermos, a oração dos milagres, a oração das causas impossíveis. Nós vamos orar em nome de Jesus e, em ato profético, declarar a cura, a saúde, o milagre sobre a tua vida no nome de Jesus. Amém? Prepara aí o vidrinho, aí um pouquinho de azeite. Quem tem o azeite, prepara o azeite. Quem não tem o azeite, prepara o óleo mesmo, porque eu vou fazer a unção sobre os enfermos, como manda a palavra de Deus. Então, quem não preparou, prepara aí o azeite, o óleo, e prepara também um copo de água e o pão, que é o nosso propósito do pão e da água, que diz lá em Êxodo: servirei ao Senhor vosso Deus, ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do meio de vós todas as enfermidades. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus, nós vamos entrar em oração. Eu vou orar. Você vai fazer aí da tua casa o teu santuário, o teu lugar de oração. Você vai orar junto comigo. E você vai pedir a Deus a bênção para a tua vida, a bênção para a tua saúde, a bênção para a tua família, o milagre que você precisa que Deus ele venha operar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Se você puder ir na tua casa, fecha os teus olhos. Vamos entrar em oração. Você pelo YouTube também, se você puder, fecha os teus olhos. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Deus, é que nesse momento, Pai, nós entramos em oração e fazemos, meu Pai, com toda a nossa fé, com toda a certeza do nosso coração no Senhor, na tua palavra, meu Pai, a tua palavra quem diz, Senhor, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu santo nome, Pai, o Senhor estaria presente. O Senhor estaria no meio delas, meu Pai. E nessa quarta-feira profética, na noite da cura dos enfermos, na oração dos milagres, das causas impossíveis, Pai, nós estamos aqui na sala de oração no teu nome, Jesus. E eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor está conosco. Eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor está no nosso meio, Pai. Por isso agora, meu Deus, eu uno a minha fé, a fé do teu povo, de norte a sul do Brasil. Nós formamos, Pai, essa corrente de oração. E eu levanto a minha voz, Pai, até os céus, até o trono da tua graça, meu Deus. E eu apresento na oração a vida do teu povo, a vida dessa mulher, a vida desse homem, a vida desse jovem, dessa criança, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que vem orar comigo nessa noite, Pai. E ela não vem aqui, meu Deus, para brincar de igreja. Ela não vem aqui, meu Pai, para passar alguns momentos. Não, Senhor. Ela vem porque ela precisa de um milagre, meu Deus. E milagre quem faz é o Senhor. Ela vem, meu Deus, porque ela precisa de uma saída, de uma resposta, de uma solução. E o Senhor é o Deus da solução. O Senhor é o Deus da resposta. O Senhor é o Deus do milagre, Pai. Por isso agora, meu Deus, inclina, Senhor, os teus olhos e olha para o teu povo que ora, Senhor. Inclina os teus ouvidos, meu Deus, e ouve a oração, e ouve o grito de socorro, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que não tem mais a quem pedir ajuda, que não tem mais a quem recorrer, meu Deus. Ela já foi por tantos caminhos, Pai, e não conseguiu resolver. Ela já bateu, meu Deus, em tantas portas, Pai, e todas as portas para ela se fecharam, meu Deus. E ela clama ao Senhor.
O Senhor disse: clama a mim, que eu te responderei. Pai, é a tua palavra quem garante. Clama a mim, que eu te responderei. Então, meu Pai, que essa noite de quarta-feira, Pai, seja a noite da bênção desta pessoa. Que essa noite de quarta-feira, meu Deus, seja a noite da cura desta pessoa. Seja a noite, meu Pai, da restauração desse casamento. Seja a noite da libertação dessa filha, deste filho. Seja a noite, meu Pai, que as portas vão se abrir para esta pessoa. Porque, meu Deus, o Senhor disse: o que vier a mim, jamais eu vou lançar fora. E essa pessoa, Pai, ela não vem aqui para ver o bispo, Senhor. Ela vem para buscar o Senhor. Ela não vem aqui, meu Deus, buscando entretenimento. Ela vem buscando a tua bênção. Ela não vem aqui, meu Pai, para passar alguns momentos. Ela vem, meu Deus, porque dentro dela, Pai, ela crê que o Senhor é Deus, o Senhor é onipotente, o Senhor pode tudo, o Senhor pode todas as coisas. Então, meu Pai, que agora mesmo, meu Deus, o poder do Senhor entre no corpo dessa pessoa. Que agora mesmo o poder do Senhor, meu Pai, entre nesse casamento. Que o poder do Senhor, meu Pai, entre na vida desse filho, meu Pai, que está na bebida alcoólica, que está no jogo, que está na droga. Que agora mesmo, meu Deus, o poder do Senhor entre na vida desse familiar, meu Pai, que está na criminalidade, meu Deus. Entra com o teu poder, meu Pai. Porque diante do teu poder, meu Deus, o impossível se torna possível. Diante do teu poder, meu Pai, os milagres acontecem. Então vem operar, Senhor. Vem operar um milagre, meu Pai. Porque, meu Deus, aqueles que descem às covas, aqueles que descem às sepulturas, Pai, eles não têm motivo para te glorificar. Mas aqueles que são retirados, meu Pai, do fundo do poço, do sofrimento, do abandono, do desespero, meu Pai, esses com certeza vão te glorificar. Por isso eu peço, Pai, que essa noite seja a noite do agir do Senhor, seja a noite da bênção, seja a noite da resposta, seja a noite do milagre, meu Deus, na vida do teu povo. No nome do Senhor Jesus, eu entrego, Pai, a direção desse culto de quarta-feira. Peço a bênção do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja à frente de tudo aquilo que nós fizermos nessa noite. Pai, traz o teu povo, aqueles que ainda não puderam chegar para o culto dessa quarta-feira. Traz o teu povo, meu Deus. Se tem alguém enfrentando, Pai, uma dificuldade para entrar no culto, meu Deus, ajuda ele, auxilia ele, Pai. E que todo o povo, meu Deus, que todo o povo, meu Pai, seja abençoado nessa noite. Que seja, meu Pai, a noite da bênção, que seja a noite da vitória, que seja a noite do milagre, meu Deus, sobre a vida do teu povo, no nome do Senhor Jesus, Pai. Opera, Senhor. Opera, meu Deus. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, igreja. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Louva a Deus aí na tua casa. Louva a Deus aí na tua casa. Eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra.
me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você vai fazer dessa canção a tua oração. Você que precisa do milagre, você que crê no milagre, canta com fé, louva com fé. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, canta. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando pra viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, Senhor. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Aleluia. Me chama para fora. Ressuscita-me. Se você puder ir na tua casa, levante as mãos para Deus. Levante as duas mãos para os céus, porque é do céu que vai vir o teu socorro. É do alto que vai vir a saída que você tanto tem pedido. Levante as suas mãos e ore assim comigo, com muita fé na igreja. Meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego os meus problemas nas tuas mãos. Olha assim, meu Pai, eu creio no Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu creio no teu poder. Diga, Senhor Jesus, vem me abençoar nesta noite. Vem me curar. Vem me libertar. Vem me dar a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Diga amém. Diga graças a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho.
Glória ao Espírito Santo. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus Cristo aí na tua casa, porque Ele está ali com você. Ele toca a tua vida. Ele te abençoa nessa noite. Se você pode, aplauda com fé ao Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar com fé. Batendo palma, igreja. Com muita fé. Que Deus está. A igreja cantando com fé. Esse lugar, Deus está nesse lugar. O Espírito Santo. Quem crê, louva a Deus. Você crê na presença de Deus, você louva Ele. Esse lugar, o Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. E uma coisa estou sentindo aqui agora. Vamos lá, dona Antônia, vamos até a mulher de Deus. Mas uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Fé. Deus está neste lugar. Esse lugar, Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Deus está neste lugar. Nesse lugar, Deus está nesse lugar. Nesse lugar, o Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O culto hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Canta com fé, gente. Você louva a Deus com fé, Deus já opera na sua vida. Ele já opera o milagre. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o poder. Está derramando bênção. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder. Aleluia. Quem crê na bênção, canta. Vamos lá, Dona Maria, louvando a Deus com fé. Porque Jesus vai derramar o vale de Nete. Muita fé, mulher de Deus. Derrama sobre nós o teu poder. Derrama. Meu Antônio de Hortolândia, com fé, homem de Deus. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o poder. Aleluia. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o poder. Amém. Amém, igreja. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, povo de Deus. A paz. O Espírito Santo já está tocando aí na tua vida. Eu posso ver pelos olhos da fé. Aqueles que creem, Deus já está tocando, Deus já está operando. E você vai sair daqui nessa noite levando a tua bênção, levando o teu milagre. Quarta-feira profética, oração da cura dos enfermos, dos milagres, das causas impossíveis. Daqui a pouco eu vou orar muito forte. Vou orar forte em nome de Jesus. E o Espírito do Senhor Deus vai entrar aí no teu corpo, vai entrar na tua casa, vai entrar nos teus caminhos, vai arrancar todo o mal. E quando eu terminar o culto, você sai levando a tua bênção, você sai levando o teu milagre. Persevera, gente. Persevera, fica até o final do culto. Persevera, não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nada te atrapalhar. Não deixa o mosquito atrapalhar, não, vó Lizinete. Mata esses mosquitos aí em nome de Jesus. Não deixa nada te atrapalhar. Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero entregar uma palavra. Não é mosquito, não, vó. Tá calor aqui lá no Maranhão, tá fazendo calor, né? Quem tá sentindo frio, e lá no Maranhão já está quente. Eita, meu Deus do céu. Jesus. Eu vou entregar uma palavra para você. Dona Irene, boa noite para a senhora. Deus abençoe a senhora, Dona Irene, de maneira grande e poderosa. Amém? Eu vou entregar uma palavra para vocês. Depois nós vamos ouvir um testemunho, gente, de um rapaz curado de câncer. Estava com câncer na língua. Os médicos já não tinha mais jeito. Mas é Deus quem tem a última palavra. É por isso que, até o fim, você tem que ficar na palavra. Amém? Às vezes, a gente deixa a palavra de Deus para ouvir outras vozes.
Vozes que botam você para baixo, que trazem dúvida, que trazem medo, que trazem desespero. Fica na palavra de Deus. Amém? Deus já falou que não? Não, Deus não falou, não. Deus é o sim e é o amém. Então fica na palavra dele, porque é na palavra de Deus que está a tua bênção, que está a tua vitória, que está o teu milagre. Falando em palavra, você que tem a Bíblia, abra, por favor, em Mateus capítulo 8, verso 16. Mateus capítulo 8, verso 16. Eu estou vendo que a dona Maria José já catou a Bíblia ali, já está abrindo a Bíblia dela. Isso mesmo, dona Maria José. Isso, glória a Deus. Mateus capítulo 8, verso 16. Se você tem a Bíblia aí na tua casa, abre aí a tua Bíblia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 16. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha aí com você, para você poder acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 8 e verso 16. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Pronto, já está aparecendo aí para você na sua tela. Olha o que diz o texto sagrado, gente. Olha o que diz a palavra. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ou seja, muitas pessoas estavam sendo atacadas por demônios. Muitas pessoas que estavam sendo vítima de espíritos malignos. O Senhor Jesus Cristo disse que Satanás, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. A marca do inimigo na vida da pessoa é destruição. É destruição. É doença, enfermidade, é destruição de casamento, é destruição de famílias, é destruição financeira quando o mal está atuando na vida de uma pessoa. A marca dele é o quê? Destruição. A Bíblia diz que trouxeram ao Senhor Jesus Cristo muitas pessoas que estavam endemoniadas. E o texto vai dizer assim: e ele, meramente com a palavra, expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes. Olha só. Somente com a palavra. Somente com a palavra. As pessoas que estavam endemoniadas, elas foram libertas. As pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas, somente pela palavra elas foram curadas. Você vê que tudo aponta para a palavra de Deus. Tudo aponta para a palavra de Deus. É como eu estava falando no começo, fica na palavra. Por que que muitas pessoas, elas, mesmo sendo crentes, ou tendo o nome de crente, ou tendo o nome de cristão, por que que elas continuam sendo escrava dos espíritos malignos? Pessoa, ela é crente, ela crê em Deus, ela conhece a palavra, mas ela continua ainda escrava do sofrimento.
E você sabe que a maior das escravidões é dentro da pessoa. É dentro da pessoa. É dúvida, é medo, é desespero, é aflição, é incerteza. A maior escravidão e a escravidão principal que a pessoa tem que lutar para vencer é dentro dela. Porque se você vencer a dúvida, se você vencer o medo, se você vencer o desespero, se você vencer tudo que é negativo que está dentro de você, e você se firmar na palavra, do lado de fora vai ser só uma questão de tempo, as coisas vão mudar. Porque a destruição do lado de fora é só um reflexo do que está dentro da pessoa. Eu estava conversando hoje com um rapaz e ele começou a buscar Deus de todo o coração, tomou a decisão, não vou voltar para Deus. E ele disse assim, bispo, está acontecendo tanta coisa boa na minha vida, bispo. E ele me falou uma coisa, bispo, sabe o que é, bispo? É a minha fé que está renovada. Na verdade, ele venceu dentro dele. Ele está vencendo dentro dele. O grande problema de muitas pessoas é que elas não entenderam isso ainda. E aí ela pede oração. Não que está errado pedir oração, não está errado. Mas ela fica se escorando, pede oração aqui, pede oração ali, mas ela continua escrava dentro dela. Eu estou falando para você, eu estou mostrando para você, fica na palavra. As outras vozes que não são a palavra de Deus, tira da tua mente, tira do teu coração, porque senão você não vence. Daqui a pouco eu vou mostrar o testemunho do rapaz que os médicos já tinham dito assim, ó, não tem mais jeito não, ele já não andava mais. Mas a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Eu respeito o médico, eu respeito o advogado, eu respeito o profissional. E eu sei que ele vai até onde ele pode, mas ele tem limite. Mas o nosso Deus é onipotente. Ele quem tem a última palavra. Então, fica na palavra. Porque se você ficar na palavra, firme na palavra de Deus, o impossível vai se tornar possível na tua vida. Aquilo que o homem não pode fazer vai acontecer pela mão de Deus. Aquilo que é considerado caso perdido pela mão de Deus, ele vai te entregar a vitória. Mas fica na palavra. Fica na palavra. Tapa os seus ouvidos para as palavras negativas. O problema é que a pessoa faz tudo o contrário. Ela esquece com uma facilidade muito grande a palavra de Deus. Ela vem para o culto e no culto a palavra é de dúvida ou é de fé? Hein, dona Concita? A palavra do culto é palavra de fé. Ela vem para o culto, ela ouve a palavra. Mas ela saiu do culto. Aí, se chegar alguém na casa dela com a palavra de derrota, ela já esquece a palavra de quem? De Deus. Aí entra no desespero, começa a chorar, começa a se lamentar. Ah, minha vida, Gente, a palavra é poderosa. Seja surdo para as vozes negativas. Se você tapar os ouvidos do teu coração, entenda o que eu estou te falando. Se você tapar os ouvidos do teu coração para a palavra negativa, a tua vida vai ser muito melhor. Mas enquanto você estiver buscando o favor de Deus, mas dando ouvido à palavra do diabo, você vai estar sofrendo. Eu já falei aqui, e vou falar novamente uma história, só para você entender. É uma analogia
a você não dar ouvidos à palavra negativa. É uma analogia. Houve uma festa lá na floresta. E cada animal da floresta tinha que fazer uma apresentação. Aí veio o leão, fez a apresentação, veio o tigre, fez a apresentação. Aí tinham 3 sapos, 3 sapinhos. E o desafio desses 3 sapos era subir no pau de sebo. Eu não sei, vocês conhecem como pau de sebo? Sabe? Geralmente, na festa junina, né? Eu lembro que a gente morava na roça, tinha isso, né? Tem uma irmã que diz, bicho, eu gosto das suas histórias lá da roça. Quando é a época da festa junina, aí você ia lá na mata, né? Cortava um pedaço de pau bem grande, e na época botava uma nota de 100 cruzeiros, rapaz, lá em cima, e colocava sebo naquela madeira. Aí quem conseguisse subir, pegava os 100 cruzeiros, ninguém conseguia. Mas voltando aqui na festa da floresta, o desafio dos 3 sapinhos era subir no pau de sebo. Aí foi o primeiro sapinho. Quando ele começou a subir, aí todo mundo começou a falar, não vai conseguir. Ele não pode. Não tem jeito. Não vai dar certo. Ele foi até a metade, escorregou e puf, caiu. Aí foi o segundo sapinho. E começou a subir, e todo mundo, esse daí também não vai conseguir. Esse aí não consegue, esse daí não chega. Não foi nem na metade, escorregou e caiu. E foi o terceiro sapinho. E todo mundo a mesma história. Você vê que para ajudar tem poucos, né, gente? Mas para atrapalhar, para te jogar para baixo, para colocar dúvida, para te desanimar, faz fila. É ou não é? E foi o terceiro sapinho. E começou a subir. E todo mundo falando, e o sapinho foi subindo. Chegou lá em cima, pegou o prêmio e desceu. Aí todo mundo ficou espantado. Mas, meu Deus, como é que ninguém conseguiu? Só ele conseguiu. Aí foram perguntar para o outro irmão dele. E aí, o que aconteceu? O que ele conseguiu? Aí o irmão dele falou assim, sabe por quê? Ele é surdo. Ou seja, ele não deu ouvidos, ou melhor, ele não ouviu as palavras de quê? De derrota. Você sabe quando que mata a tua fé? Quando tu começa a dar ouvido à palavra negativa. Tu não vai conseguir. Teu problema é grande. Não tem jeito. Você já ouviu aquela que diz assim, pau que nasce torto, morre torto. E por aí vai. Aí você começa a dar ouvido. Aí você quer a bênção de Deus. Mas você está dando ouvido à palavra do mal. A Bíblia diz que Jesus, só com a palavra, os que estavam endemoniados foram libertos. Só com a palavra. Os que estavam doentes foram o quê? Foram curados. Porque a palavra de Deus é palavra poderosa. Porque a palavra de Deus é a palavra verdadeira. Porque a palavra de Deus é palavra eficaz. Tu quer a tua vitória? Silencia todas as vozes de dúvida que vierem. Seja por pessoas, seja no teu pensamento. Repreende essas vozes de dúvida. E confessa a tua vitória. Diga ao fraco, eu sou forte. Tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Se você ficar firme na palavra, não vai ter doença que você não vai vencer. Não vai ter demônio que você não vai vencer. Porque eu estou mostrando para você que diante da palavra os demônios saíram. As doenças saíram. Amém? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ou seja, no nome do Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo, você tem a tua vitória.
No Senhor Jesus Cristo, você tem a tua cura. No Senhor Jesus, tem a libertação do teu filho. No Senhor Jesus, tem a tua bênção. No Senhor Jesus Cristo, tem o teu milagre. Então, silencia todas as palavras negativas e fica com a palavra de Deus. Essa palavra é poderosa. E nessa palavra é que você vai conquistar a tua bênção, é que você vai conquistar a tua vitória no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Você que está aqui na vídeo, bispo, eu entendi. Eu tenho que ficar na palavra de quem? De Deus. Vai vir a palavra da dúvida? Vai. É você não deixar entrar no teu coração. Você sabe por que a pessoa se desespera? Porque ela sai da palavra de Deus. Ah, bispo, eu me desesperei. Você saiu da palavra. Aí eu te pergunto, desespero resolve? Desespero resolve alguma coisa? Qual o dia que você se desesperou bastante e tudo resolveu? Nada. Desespero faz a tua pressão subir. Hã? Desespero faz você ficar doente. Desespero faz você tomar decisão errada. É ou não é verdade? Mas o desespero, ele é fruto da palavra que você deixou entrar no teu coração. Vai vir a dúvida. Vai vir aquela vozinha dizendo assim, ó, tu não vai conseguir, não. Ih, compra o caixão, tu vai morrer. Tá amarrado em nome de quem? Em nome de Jesus. É isso mesmo, é você que tem que repreender. Ai, não, eu vou ligar lá pro bispo. Rapaz, Jesus disse assim, olha para mim aqui, povo de Deus. Ele disse assim, eis que estou contigo todos os dias. Ele está aí com você. Só creia, ele está aí com você. Veio a dúvida, veio o medo, veio a palavra negativa, veio aquela palavra que não provém do alto. Repreende. Fica na palavra de Deus. Porque diante da palavra, a doença cai por terra. Diante da palavra, os demônios têm que fugir. Amém? Então, a partir de hoje, se você deixar entrar o desespero no teu coração, a culpa é de quem? Hã? A culpa é do inimigo? Não, a culpa é tua. Ele vai vir, mas você vai deixar entrar se você quiser. Você já viu que o desespero não te ajuda. Você já viu que o desespero não resolve. Então, por que você vai deixar o desespero entrar? Nós acabamos de ver na palavra. Meramente pela palavra, ele libertou os endemoniados. Tão somente pela palavra, os que estavam doentes foram curados. Então, fica na palavra do seu Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem entendeu, faz assim, bispo, eu entendi. Glória a Deus. Eu vou mostrar para você um testemunho e depois eu vou orar forte em nome de Jesus. Dona Isabel, tá muito quente aí em Teresina, Dona Isabel? Meu Deus, olha, eu tô aqui de manga comprida. No próximo culto, acho que eu vou botar até uma touca. Eita, Samuel, Deus te abençoe, Samuel, em nome de Jesus. Aqui está esfriando e eu estou vendo a Dona Isabel se abanando lá no Piauí. Eita, Brasilzão, hein? Eu vou orar forte em nome de Jesus. E pelo poder da palavra de Deus, a doença vai sair. Os demônios vão sair. A bênção vai chegar na tua vida pela palavra de Deus, Dona Irene. A bênção de Deus vai chegar na tua casa, vai chegar no teu filho, vai chegar na tua filha, vai chegar na tua família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu mostrar para você um testemunho para a gente fazer a oração. Deixa eu mostrar aqui um testemunho. Pessoal no YouTube, vocês entenderam aí? Bispo, eu entendi. A Carla está dizendo assim, entendi, bispo. Fica na palavra, Carla. Fica firme na palavra, Carla. Porque na palavra que está a bênção. Risonei. Fica firme na palavra no nome de Jesus. Vamos para o testemunho aqui
Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o volume. Eu estou sempre botando testemunho sem volume. Aí não dá. Aí não, você não vai ouvir. Pronto. Testemunho da Lucena, lá do Rio Grande do Sul. Presta atenção nesse testemunho, gente. E coloca uma coisa dentro do teu coração. Pela palavra de Deus, tu vai vencer. E em breve eu vou estar ouvindo aqui o teu testemunho. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir esse testemunho aqui. Depois nós vamos para a oração. Lucena, lá do Rio Grande do Sul. Paz, bispo Marcos, bom dia. Paz, Senhor. Eu tenho um testemunho para dar. Eu moro na cidade Dois Irmãos. Sou a Lucena Kreisig. O senhor se lembra, nós ia no culto em Porto Alegre. Lembro, dois sim, casais que veio ali no culto de manhã cedo já. Nós pedimos várias vezes para o bispo orar, para nós orar junto, para o meu neto, o Alan Jonathan. Ele tinha câncer de língua. É um câncer muito agressivo. E ele está bem, ele está curado. Ele estava no limite, ele estava já nos últimos. E sabe que ele está bem agora. Ontem eu vi uma foto, ele está bem bonito, uma cor bem bonita, como ele era antes. E agora ele caminha quilômetros, ele nem ficava mais em pé, não comia mais, não fazia mais nada assim. E no banheiro, o líquido dele foi tudo pro pulmão. E agora ele está bonito, ele está bem. Graças a nosso bom Deus. Graças a Deus. Como essas orações são boas, bispo. Vamos continuar orando por todo mundo. Para todo mundo. Quem precisa, quem não precisa, para todos. Muito obrigado, Jesus. E obrigado, bispo. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor. A paz, Lucena. Deus abençoe no nome de Jesus. Olha só, gente, o rapaz com câncer agressivo na língua. Eu me lembro quando a dona Lucena, do seu Mário, me pediram, bispo, ora por ele, o rapaz está se acabando. A gente começou a orar. Bispo, então continuamos orando. Curado, gente. Uma pessoa que já não andava mais, hoje está caminhando quilômetros. Uma pessoa que, para fazer as necessidades, tem que ser levada para o banheiro. E curada. Isso mostra, gente, que para Deus não tem impossível. Para Deus não tem impossível. A única coisa que Deus pede de mim é o quê? Que eu creia. Que eu creia. Ah, mas bispo, como é que eu vou ser curada? Mas como é que vai ser a minha bênção? Você só tem que crer, o resto é com Deus. Se fosse para tu resolver, tu não precisava pedir a Deus. Coloca diante dele e creia que ele vai fazer o que você não pode fazer. O problema é que a gente coloca na mão de Deus, mas não confia. Será? Será que Deus vai me abençoar? Tá aqui, eu estou mostrando mais um testemunho. Você que está vindo aqui na sala de oração, você que está acompanhando a corrente diária de oração, é todo dia testemunho. É todo dia testemunho. Cada testemunho com um sotaque diferente do outro. É o que Deus está fazendo. É o que Deus está fazendo. É o que Deus vai fazer também na tua vida, se você crer. Jesus disse assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Para Deus não tem problema grande, não tem problema pequeno. Ele é Deus. Só creia no teu coração. Faz aquilo que está no teu alcance. Mas aquilo que não está no teu alcance, deixa na mão de Deus, confia nele, e ele vai fazer para você. Amém, igreja? Outro testemunho de câncer. Há 15 dias atrás, eu mostrei para você outro testemunho de câncer lá de Brasília. Na quarta-feira passada, a senhora, 8 anos, diabética. Quanta gente que já morreu por causa da diabetes. Na minha família mesmo, um tio meu Deus, ficou diabético, começou a amputar, corta o dedinho do pé,
corta o pé, corta até o joelho, corta até a cintura. Morreu por causa da diabetes. Quantas pessoas que perderam a qualidade de vida por causa da diabetes. Mas para Deus não tem impossível. Só que Deus não vai operar um milagre porque tu está precisando. É porque você crê. Deus não vai operar um milagre porque você está sofrendo, mas porque você crê. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu vou fazer a oração agora em nome de Jesus. Se você crê, você vai orar junto comigo e a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar na tua saúde, vai tocar na tua família, vai tocar na tua causa, na tua batalha e vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ô Manuel, aí na Paraíba, só creia, Manuel. Faz o teu tratamento, segue a orientação do médico, Manuel, mas fica na palavra, Manuel. Fica na palavra, porque em breve você vai contar o teu testemunho também para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quem tem o óleo aí, o azeite, pega aí no nome de Jesus. Pega aí o óleo, quem tem o óleo. Pega o azeite, quem tem o azeite. Eu vou consagrar. A Bíblia manda fazer a unção sobre os enfermos. Orar em nome de Jesus. E a palavra vai dizer que a oração da fé vai levantar o enfermo, você vai curar o enfermo. Eu vou fazer a unção em nome de Jesus. E eu vou orar. E a mão de Deus vai tocar aí na tua saúde, a mão de Deus vai tocar aí na tua casa, a mão de Deus vai tocar na tua vida, no teu filho, na tua filha. E vai acontecer um milagre no nome de Jesus. Amém? Então, quem tem o óleo, prepara aí. Preparou também o pão e a água. Êxodo vai dizer assim, servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o teu pão e a tua água. E tirará do vosso meio todas as enfermidades. Amém? Deixa aí o pão e a água que eu vou consagrar também nessa oração. Mas deixa eu abençoar o óleo para a gente fazer a unção no nome do Senhor Jesus. Se você tem o óleo, se você tem o azeite, segure na tua mão aí, levanta para Deus, apresenta para Deus. Poderoso Deus e Pai, o Senhor disse na tua palavra, meu Deus, que tudo que eu pedi na oração, crendo eu vou receber. Crendo eu vou alcançar, meu Pai. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, consagre esse azeite, quem tem o azeite, meu Pai. Consagra o óleo, quem tem o óleo, meu Pai. Coloca, meu Deus, nesse elemento o teu poder, o teu espírito, Pai. Que não seja mais um simples azeite, que não seja mais um simples óleo, meu Pai, mas que seja, meu Deus, o teu poder, que seja o teu espírito, Pai. E no momento, meu Deus, que eu ungir a cabeça desta pessoa pela fé, o poder do Senhor vai entrar na vida dela. O poder do Senhor, meu Deus, vai entrar no corpo dela, Pai. E esse câncer, essa leucemia, esse tumor, essa bola, esse caroço, essa enfermidade, meu Deus, essa dor crônica, pela palavra do Senhor e no nome de Jesus vai ser arrancado, meu Pai. Consagra, meu Deus. Que a partir de agora seja o óleo da unção, seja o azeite da unção, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela minha fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça, com a unção do milagre, com a unção das causas impossíveis. Coloca o óleo no alto da tua cabeça. Recebe a unção do milagre, das causas impossíveis. Em nome de Jesus. Pela minha fé,
Eu unjo agora as tuas mãos com a unção da cura, com a unção da libertação, com a unção do milagre, com a unção das causas impossíveis. Coloca o óleo nas tuas mãos, o azeite. Passa as mãos assim, uma na outra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você tem fotografias, unge a fotografia. Quem tem fotografia da família e próximo, unge em nome de Jesus. Unge a fotografia. Deus e Pai, consagra o pão e a água. Quando o teu povo comer do pão, beber da água, meu Pai, que o poder do Senhor por dentro e por fora toque na vida deles. E que aconteça o milagre em nome de Jesus. Você que tem o pão, coma do pão e beba da água. Coma do pão em nome de Jesus. Beba da água em nome de Jesus. Coma do pão, beba da água. Em o nome de Jesus Cristo. Coma do pão agora, beba da água. Se você tem uma dor, se você tem uma dor aí no teu corpo, uma doença, uma enfermidade, as tuas mãos estão abençoadas. Você vai colocar as mãos no local da dor, no local da enfermidade. E vai segurar. Ou então você vai colocar uma das mãos na dor e a outra na foto do teu familiar, na peça de roupa. Porque a bênção de Deus está nas tuas mãos. E o poder de Deus, ele começa a tocar a tua vida agora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus. Eu estendo agora, meu Pai, a minha mão. E pela minha fé, Pai, eu coloco a minha mão agora no alto da cabeça dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança, meu Pai. E eu peço, meu Deus, em o nome de Jesus, que das minhas mãos comece a sair o teu poder, meu Pai. Comece a sair o teu poder agora, Deus, em forma de fogo, meu Pai. E entra, Senhor, entra agora no corpo desta pessoa, Pai. Entra agora, meu Pai, do alto da cabeça dos pés. Entra no sangue, entra na carne, entra na pele, entra nos órgãos, entra nos ossos desta pessoa. Meu Pai, entra agora, Senhor, no intelecto desta pessoa. E aonde, meu Deus, tem uma doença, aonde tem uma dor, aonde tem uma enfermidade, aonde tem um espírito maligno de doença, de dor, de enfermidade, de aflição, de sofrimento. Oh, meu Deus, eu uso agora a minha fé. Eu uso agora a minha autoridade espiritual, meu Pai, e eu ordeno que toda dor, que toda doença, que todo caroço, que todo câncer, que todo tumor, que toda inflamação, que toda infecção, que toda dor crônica abandone o corpo dessa pessoa. Oh, meu Deus, entra agora, Senhor. Entra na cabeça desta pessoa, esta pessoa que traz um tumor na cabeça, meu Pai, um coágulo no cérebro, esta pessoa, meu Pai, que sofre, que padece com uma doença, meu Pai, uma doença neurológica, Senhor. Meu Deus, que a mão do Senhor, que o poder do Senhor toque agora no cérebro, meu Pai, desta pessoa. Toque agora, meu Pai, os neurônios, toque na cabeça desta pessoa, e essa doença, essa dor vai embora, essa enfermidade vai embora. Meu Deus, entra, Senhor,
Entra agora na circulação sanguínea desta pessoa, entra no sangue dela, esse sangue, meu Pai, esse sangue, meu Deus, que está, Senhor, carregando enfermidades, meu Deus, vai curando, vai arrancando, meu Deus, vai arrancando esse problema cardíaco, Senhor. Toca com teu poder, meu Pai, no coração, toca com teu poder nos pulmões agora, toca com teu poder, meu Deus, no estômago dessa pessoa, nos rins. Oh, meu Deus, toca no fígado agora, meu Pai, do Manuel, Senhor. Oh, meu Pai, toca agora, Senhor, no útero dessa mulher, nos ovários, nas trompas, na bexiga, meu Pai. E essa doença, esse caroço, essa inflamação, essa infecção, sai agora. Sai agora, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu peço o poder do Senhor, meu Pai, por essa pessoa que está entrevada da coluna, esta pessoa, meu Pai, que não está conseguindo caminhar de tanta dor, esta pessoa que está sentindo agora mesmo muitas dores no nervo ciático, esta pessoa, meu Pai, que traz uma inflamação, meu Deus, uma inflamação nos seus pés, meu Pai, os pés estão crescidos, estão inchados, esta pessoa, meu Pai, que está gritando, gemendo de dores no joelho, oh meu Deus, da cabeça aos pés agora, passa com teu poder, meu Pai, e toda doença, e toda dor, e toda enfermidade vai embora. Oh meu Deus, eu clamo agora. Eu clamo, meu Pai, pelo teu poder nessa casa. Meu Deus, essa mãe que está pedindo por essa filha, meu Pai, que está se metendo com gente que não é boa, meu Pai. O filho, meu Pai, que está usando drogas, que está no jogo, acabando com tudo, que está, meu Deus, no vício da bebida. Meu Pai, aonde esse familiar tiver, Senhor, chega o teu poder agora, e essa força maligna, esse demônio, esse espírito imundo que está na mente dele, que está no coração dele, que está no corpo dele, eu ordeno, Satanás, sai agora, sai todo mal agora dessa família, sai todo mal agora da vida dessa pessoa. Olha assim comigo, igreja, meu Deus, ora com fé, meu Deus, eu não aceito nenhum mal no meu corpo, eu não aceito nenhum mal na minha família, na minha vida. Diga comigo, igreja, Senhor Jesus Cristo, toca agora com teu poder, e toda dor, toda doença, toda enfermidade, diga comigo, igreja, saia. Diga, meu Deus, toca na minha casa, toca na minha família, toca nos meus caminhos. E se tem algum mal, se tem bruxaria, feitiçaria, magia negra, olho grande e inveja, pela minha fé, eu ordeno todo mal. Diga, em nome de Jesus, de Jesus Cristo. Diga como igreja, saia. Toda dor, toda doença, toda enfermidade, todo câncer, todo caroço, em nome de Jesus, saia. Todo mal na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, sai nos teus caminhos, sai na tua vida, sai. Em nome de Jesus. Diga, não volte mais. Fala com força, com autoridade. Não volte nunca mais. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Levanta as duas mãos para os céus. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou abrir a minha boca e eu vou declarar o teu milagre. E se você crer, você vai receber.
Deus e Pai, para abençoar, o Senhor me levantou. Eu sei, Pai, que diante do Senhor eu nada sou, meu Pai. Sou falho, cheio de erros, de pecados, de iniquidades. Mas o Senhor, na infinita graça e misericórdia, o Senhor atende a minha oração. O Senhor responde a minha oração. Por isso agora, meu Deus, em ato profético, nesta quarta-feira profética, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo, eu profetizo em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja curada agora. Seja curada, seja curado, seja livre agora dessa dor, dessa enfermidade. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre, recebe a tua cura, recebe a tua libertação, recebe a tua bênção. Eu disse, recebe agora, em nome de Jesus. Recebe a bênção para a tua casa. Recebe a libertação do teu filho, da tua filha. Recebe paz aí dentro da tua casa. Recebe restauração para o teu casamento, mulher. Recebe restauração para o teu casamento, homem. Recebe a tua bênção. Eu declaro que as portas estejam abertas. Eu declaro que tudo dê certo na tua vida a partir de hoje. Se você crê, recebe agora. Se você crê, recebe agora. Toma posse. Seja curada no teu corpo. Seja curada na tua alma. Recebe a tua bênção, recebe o teu milagre. Aleluia. Aleluia. Louvado, glorificado. Bendito seja o teu nome. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Pai. Eu já não peço mais, eu agradeço, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela cura dos enfermos, meu Deus. Obrigado pela libertação, meu Deus, dos oprimidos, dos cativos de espírito. Obrigado pela bênção, meu Pai, nesse casamento. Obrigado pela libertação dessa filha, desse filho. Obrigado, meu Deus, pelas tuas bênçãos. Se você crê, agradece a Deus. Agradece a Deus. Não peça mais nada. Só agradece a Ele. Só agradece a Ele. Porque Ele te abençoa. Ele te abençoa nessa noite. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Bendito seja o Senhor, Pai. Digno de glória. Digno de adoração. Digno de exaltação. Oh, meu Deus. Vem a tua presença agora. Vem o teu Espírito agora, Pai. Sinta a presença de Deus aí agora. Sinta que o Espírito Santo te visita. O Espírito Santo te toca nessa noite. O Espírito Santo te levanta, te abençoa nessa noite. Louvado seja o Senhor, Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Quem crê, agradece a bênção. Quem crê, agradece o teu milagre. O Espírito Santo, Ele te abençoa aí agora. E se você chorar agora, não é mais de tristeza, é de alegria. É de saber que Deus está com você. É de saber que Deus está aí com você. Que Deus tocou a tua vida. Que Ele te abençoa nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o Senhor. Põe as mãos no teu coração.
hoje aqui. Fecha os teus olhos. Eu quero conhecer mais de ti. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Sinta a presença. Espírito vem. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Canta, igreja. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Quero conhecer mais de ti. Chama ele agora. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. De novo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Sinta o de Deus chegando para a tua vida nessa noite. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, aleluia. Eu quero viver algo novo. Recebe a presença de Deus agora. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Glória. Eu quero viver algo novo. Te adoramos, Senhor. Eu quero viver algo novo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. De novo. Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Aleluia. Oh, poderoso Deus. Espírito desce essa é a tua presença, Pai. Essa é a tua força. Essa é a tua luz. Essas tuas bênçãos, Pai. Incendeia. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Aleluia. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Coloque as mãos no teu coração. Não diga nada. Apenas sinta a presença de Deus com você agora. Sinta que o Espírito de Deus te fortalece. Renova as tuas forças. Levanta você que estava se sentindo caído. O Espírito de Deus te fortalece. Recebe paz no teu coração agora. Recebe uma alegria no teu coração que desce do trono de Deus. Se você chorar agora, o teu choro não é mais de tristeza, mas é de gozo, de alegria. É de saber que Deus está aí com você. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado, glorificado. Bendito seja o teu nome. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelos milagres, meu Deus. Obrigado pela libertação. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Mas obrigado principalmente pela tua presença, Pai. Agradece a Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Louvado, bendito, glorificado seja o nome de Jesus. Se você quiser, se você pode, aplauda. Aplauda o teu Deus. Ao nosso Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha para mim aqui. A bênção de Deus está aí com você. Abra a mão direita assim, ó. Faz assim, ó. A bênção de Deus está com você. Fecha a tua mão e toma posse. Posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha bênção, da minha cura, da minha libertação, da minha vitória. Em nome de Jesus. Amém? Ó, não deixa de contar o teu testemunho. Muita gente foi curada agora. Bicho, eu estava sentindo dor, eu tinha um caroço, sumiu. Não deixa de contar o seu testemunho. E quem não pode, não tem como constatar, agora você vai constatar amanhã, depois, durante a semana. Mas você vai contar o seu testemunho. Amém? Você tem meu WhatsApp, você vai lá no meu WhatsApp, você vai gravar um áudio, procura um local silencioso aí na tua casa. Você vai gravar um áudio da seguinte maneira. Vai falar o teu nome, meu nome é fulano de tal, eu moro na cidade tal. Aí você vai contar a tua bênção, teu milagre. Tinha uma dor assim, desapareceu, eu tinha um caroço, eu tinha uma doença, uma enfermidade. Não deixe de contar o seu testemunho. Bem? Quando você conta o teu testemunho, você está glorificando a quem? A Deus. E quando você glorifica a Deus, Deus ele te abençoa muito mais. Deus ele te dá muito mais no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu vou fazer a oração agora. Eu vou fazer a oração agora pelos dizimistas. Eu quero orar por você que está aqui, você é dizimista. Quero orar por você que está aqui, você é um ofertante. Eu quero orar pela tua vida financeira. Amém? Para que Deus te abençoe. Para que Deus te abençoe. Para que Deus coloque as mãos. Para que Deus coloque as mãos na tua vida financeira. Se eu quero a mão de Deus na minha vida financeira, eu preciso ser fiel no dízimo. Não tem como, gente. Dízimo
é princípio bíblico. Não é o bispo, não é o pastor. O dízimo é um princípio bíblico. E todas as vezes que eu quebro princípios, eu vou ter problemas. Eu tenho até um livro que o título diz assim: Cumprindo princípios, vivendo promessas. Todas as vezes que eu quebro um princípio bíblico, eu vou ter problema. E na vida financeira não é diferente. O texto sagrado vai dizer assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ele fala assim, dona Irene: provai-me nisso. Você faz uma prova comigo, faz um teste comigo. Se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida, de tal maneira que no lugar da escassez vai ter abundância. Gente, o dízimo não é para quem pode, não é para quem crê. Quem crê na palavra. Às vezes a pessoa, eu não devolvo o dízimo porque eu não posso. Não é certo. O dízimo é para quem crê na palavra. E a promessa da palavra é, na tua fidelidade, Deus colocar a mão e abençoar. Eu me lembro quando eu passei 1990, meu Deus, faz tempo, hein? 1990, eu era pastor na Avenida Getúlio Vargas, 920, Manaus, Amazonas. Os manauaras sabem onde é. Avenida Getúlio Vargas, na subida. Dona Lizê sabe. Quem mais? Dona Aldair que está aqui sabe. O pessoal, os manauaras sabem. Eu me lembro, a Nicinha vai lembrar também. A Nicinha que eu falo é a pastora Nisso, eu chamo de Nicinha. Tinha uma senhorinha, uma senhora, eu creio que pelo tempo já se passaram aí, de 90 para cá, já são o quê? 35 anos, meu Deus. Meu Deus, eu estava garoto nessa época, estava novinho, meu Deus. E essa senhora, quando ela ia no culto, ela levava o dízimo, ela colocava até perfume no dízimo, na oferta dela. Tamanho temor, tamanho amor com as coisas de Deus. E ela dizia assim: Pastor Marcos, na época nós éramos pastor. Pastor, eu não peço nada para Deus. Eu só agradeço e Ele me dá. Olha só. Você vê que é o coração da pessoa. Então, a fidelidade a Deus não é questão de poder, é questão de crer na palavra. É questão de reconhecer que tudo que você tem, tudo que você quer ter, vai vir das mãos de quem? De Deus. Eu quero orar por você que está aqui, você de bicho, eu sou um dizimista. Quero orar por você, pedir para Deus te abençoar. E quero orar por você que está aqui e diz assim: bispo, eu preciso da mão de Deus na minha vida financeira. Você vai começar a ser fiel a Deus no dízimo. De tudo que Deus te der, a primeira coisa, você vai separar o dízimo. Não importa que seja R$1, você vai separar o dízimo. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Amém? Às vezes a pessoa fala assim: eu não sou fiel porque eu ainda estou ganhando pouco. Quando você ganhar muito, você também não vai ser fiel. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouquinho, no muito, muito menos. Gente, fidelidade é questão de reconhecer a soberania de Deus na tua vida. Eu quero orar no nome de Jesus. Mas não faça porque eu estou falando, não. Faça porque você crê.
E você, seguindo o princípio, você vai viver promessas. Amém? Quanto que é o dízimo? 10% de tudo que Deus te der, seu. Primeira coisa, você vai separar o dízimo. Amém? Você recebeu R$1.000. Quanto que é o dízimo? R$100. Você vai separar o dízimo. Você recebeu R$10.000. Quanto que é o dízimo? R$1.000. Você recebeu R$10. Quanto que é o dízimo? R$1. Você também, da mesma maneira, tu vai separar o dízimo. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Aquilo que você não estava fazendo com 100%, você vai começar a fazer com 90%, pela mão de Deus. Eu quero orar no nome de Jesus. Para você que está aqui, bispo, eu quero a mão de Deus na minha vida financeira. Eu vou orar. E se você crer, se você quiser, ninguém é obrigado. Você não é obrigado a nada. Você quer a bênção, sim ou não? Eu estou ensinando você a ter a bênção. Fidelidade a Deus. Amém? Apresenta as suas mãos aí na tua casa, abertas para Deus. Eu vou fazer a oração. Você vai pedir. Dona Antônia, só vai pedir a Deus, com a tua fé. Meu Deus, manda muita costura para mim. Amém? Que eu esqueci? Eu não esqueci, não. Eu estou orando pela senhora. Manda muita costura. Sabe costura bem? Costura bem? Ah, então já era. Ei, meu Deus. Só vai acumular tanta... Vai ser tanto trabalho que vai chegar. Amém. Jesus disse, pedir, dá-se-vos-á. Você vai pedir aí agora. Eu vou orar pela tua vida financeira. Se você quer fazer o voto, se tornar uma dizimista, um dizimista, você vai fazer esse voto com Deus. E você vai estar nos ajudando a ganhar almas. Você vai estar nos ajudando a levar a palavra. Dona Fátima Ramos, bispo, ora para a minha vida financeira. Dona Fátima, vou orar agora. Vou orar agora em nome de Jesus. A senhora vai orar comigo em Ribeirão Preto também, no nome de Jesus. Apresenta as suas mãos para Deus. Apresenta as duas mãos para Deus. Eu vou orar e você vai pedir a Deus, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha vida financeira. Fecha os teus olhos. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Eu oro agora, Senhor, pela vida financeira de todas as pessoas aqui no culto, meu Pai. O Senhor disse na tua palavra, meu Deus, que tudo que eu pedi na oração, crendo eu vou alcançar, crendo eu vou receber, meu Pai. E eu não peço para mim não, Senhor, eu peço para o teu povo. Eu peço, meu Deus, para essa serva do Senhor, para esse servo do Senhor. Pai, estende a tua mão, meu Deus, a tua mão forte e poderosa, mas também a tua mão de graça e de misericórdia, meu Pai. E toca na vida financeira dessa pessoa, Pai. Toca no trabalho dela, meu Deus. Toca nessa causa na justiça. Toca, meu Deus, nesse benefício que até hoje não saiu, meu Pai. Nessa revisão, meu Deus, que está travada. Meu Deus, repreende agora todo espírito, meu Pai, de miséria. Todo espírito de escassez, meu Pai. Repreende, meu Deus, todo espírito devorador, meu Pai, que vem atuando, meu Deus, aí nos mantimentos, que vem atuando, meu Pai, dentro de casa fazendo as coisas quebrarem, causando prejuízos, meu Deus. Repreende, meu Pai, todo espírito devorador, meu Pai. Abre a janela dos céus, Senhor, e derrama bênção sem medida. Prospera essa pessoa. Abençoa ela, Pai. Para que ela veja, meu Deus, que o Senhor é Deus.
e que não há outro. Eu oro, meu Pai, por cada dizimista aqui no culto, meu Deus. Por essa mulher que tem sido fiel, por esse homem que tem sido fiel. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa, Pai, que está fazendo um voto, não comigo, mas com o Senhor. Que ela vai começar, meu Deus, a dizimar a partir de hoje. Que ele vai começar a dizimar a partir de hoje. Ou a tua palavra não falha. O Senhor disse, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Pai, que no primeiro dízimo que ela devolver, meu Pai, ela já veja a mão do Senhor. Ela já veja o mover do Senhor, ela já veja o agir do Senhor. Eu abençoo, Pai, a vida financeira de todo o povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Eu vou colocar aqui na tela para você o Pix da igreja. Se você nessa noite quer devolver o seu dízimo, bispo, eu quero mandar o meu dízimo hoje. Você vai enviar nessa chave Pix aí. Bispo, eu estou com o meu dízimo aqui para mandar hoje. Eu quero devolver o meu dízimo hoje. Bispo, eu vou começar a devolver o meu dízimo. É o meu primeiro dízimo hoje. Se você tem um dízimo que devolver, você vai enviar nessa chave Pix. Bispo, eu quero mandar uma oferta nessa noite para ajudar a obra. Se Deus toca o teu coração, você não é obrigado. Você não tem que pagar nada. Se Deus toca o teu coração e você quer fazer a sua oferta de qualquer valor, você vai enviar o seu Pix. Está aí a chave Pix da igreja. Bispo, eu não tenho Pix, eu não sei fazer Pix. Então amanhã, se você tem o dízimo e quer enviar, tem a oferta, quer enviar, amanhã você vai fazer um depósito nessa conta do Banco do Bradesco. Amém? Quando você fizer o Pix ou quando você fizer o depósito, você vai mandar o comprovante. Nós vamos colar aqui no livro de oração do dizimista, do ofertante, e todos os dias nós vamos orar pela tua vida financeira. É um compromisso nosso, primeiro com Deus, depois com você, dizimista, que está nos ajudando a avançar, que está nos ajudando a levar a palavra de Deus. Enviou o Pix, fez o depósito, manda o comprovante. Vai no meu zap, manda o comprovante, nós vamos colar aqui e todos os dias nós vamos estar orando por você no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final agora e você vai para casa. Opa, você já está em casa, né? Bicho, eu já estou em casa, bicho. É o hábito, gente. É o hábito. Você já está em casa. Vou fazer a oração final, vou orar pela família agora e terminamos o culto. Dona Luz já está com a garrafa dela na mão. Vou abençoar a garrafa com água. Quem tem garrafa com água para abençoar, pega aí. Peça de roupa. Bicho, eu estou com a peça de roupa do filho, da filha. Eu estou vendo que a Dona Maria, deixa eu ver aqui, Dona Maria José também já pegou a garrafinha dela ali. Ô, Dona Maria José, Deus abençoe a senhora. Orando pela senhora também, em nome de Jesus. Amém? Quem tem fotografia da família, bispo? Ô, Dona Aldair, estou vendo a garrafa da senhora aí também, no nome de Jesus. Vamos abençoar. Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa, você vai colocar aí, eu vou abençoar. Nós terminamos o culto. Amém? Amanhã, quinta-feira, é dia de atendimento. O atendimento das 7h30 da noite às 9h30 da noite. Caso você queira atendimento, orientação espiritual, o pessoal que está aqui na vídeo, aqui no chat está o link. Pega esse link, salva esse link para você agendar o seu horário de atendimento. Você que está pelo YouTube, no primeiro comentário fixado aí em cima, está o link do atendimento. Pega o link, vê o horário, se tiver ainda horário vago amanhã, eu atendo você. Senão eu vou atender na terça, toda terça e toda quinta é o atendimento. Das 7h30 da noite às 9h30 da noite, 20 minutos. Eu vou estar com você
Bispo, mal queria 2 horas. Não seja egoísta. Deixa para os outros também, né? 20 minutos, eu vou atender você, eu vou ouvir você, eu vou orar por você no nome de Jesus. Amém? Sexta-feira, gente, libertação. Oração forte de libertação no nome de Jesus. Sexta-feira, Dona Maria Aparecida também está aí com a garrafa. Aí é o copo, Dona Maria Aparecida? É um copo ou uma garrafa? Um copo d'água, né? Eita, glória a Deus, vou abençoar. Sexta-feira, 8 da noite, noite de libertação, noite de quebra de maldição, unção da Santíssima Trindade, e prepara a garrafa com água para a gente poder consagrar na sexta e fazer o descarrego aí na tua casa. Fazer a limpeza espiritual aí na tua casa. Se tem macumba, se tem trabalho escondido, se jogar alguma coisa, se tem alguma coisa que está escondido dos teus olhos, pelo poder de Deus vai sair no nome de Jesus. Gente, convida uma pessoa para vir para o culto com você sexta-feira. Convida a tua amiga, convida o teu amigo. Sexta-feira forte de libertação. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final. Você que está pelo YouTube, vamos lá, gente. Deixa o joinha, deixa o gostei, deixa o like. Quem não está inscrito, se inscreva no canal. Se você não está no grupo de oração, vem para o grupo de oração. Vamos orar junto todo dia. E você vai ver o mover de Deus, a bênção de Deus na tua vida. Amém? Apresenta para Deus aí o que representa a tua casa, que representa a tua família. Deixa eu fazer a oração da família e nós terminamos o no nome de Jesus, Senhor. Eu peço agora nessa oração a visitação do Senhor para a família, meu Pai. Meu Deus, cada pessoa aqui representa um lar, representa uma família, meu Pai. Mães, pais, filhos. Meu Deus, visita a família do teu povo, Pai. O Senhor está aqui conosco, mas o Senhor está em todos os lugares, meu Deus. Visita o filho, meu Deus. Visita a filha. Aonde ela estiver, aonde ele estiver, Senhor. Visita o sobrinho, o neto, meu Pai. Toca na vida deles com teu poder, Pai. Toca com teu espírito, meu Senhor. Repreende todo mal, meu Deus. Repreende toda força maligna. Cura os enfermos. Liberta os oprimidos, Pai. Abençoe a vida deles. Abençoe a vida de todos eles, Pai. De todos eles, meu Deus. Consagra, meu Pai, cada fotografia apresentada. Meu Deus, abençoa essa peça de roupa, meu Pai. Abençoa essa peça de roupa, meu Deus. Quando ela for usada, meu Pai. Quando essa peça de roupa for usada, meu Deus. Que aconteça milagres. Que aconteça milagres, Pai. Abençoa, meu Deus, essa garrafa com água, Pai. Unge essa água. Quando essa pessoa beber essa água, quando ela cozinhar com essa água, quando ela usar essa água, meu Pai, que ali esteja o poder do Senhor para abençoar. É isso que eu te peço, meu Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto de quarta-feira. Obrigado, meu Deus, pelo testemunho, pelos milagres, pela tua presença, pela palavra. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada serva, de cada servo do Senhor. Eles vão sair agora do culto, meu Pai. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles, Senhor. Dá para cada um deles uma noite abençoada de sono, meu Deus. Que esse feriado, meu Deus, de quinta-feira seja uma bênção. Que esse restante de semana seja uma bênção, meu Pai. Prepara a nossa fé, prepara o nosso coração para o culto de libertação na sexta-feira. Meu Pai, traz pessoas novas, pessoas, meu Pai, que vão ser convidadas, meu Deus. Que quando essa serva do Senhor, esse servo, dá o convite, que o Senhor venha tocar, meu Pai, e eles venham aceitar.
Não que seja um favor para nós, mas um favor para eles mesmos, meu Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Pare comigo, igreja, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém? Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja aí na tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Boa noite para todos vocês, uma noite abençoada de sono, um feriado abençoado, um restante de semana de bênçãos, no nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, fiquem todos na paz. Boa noite, gente!